Boa noite a todos, muito bem-vindos de novo ao estudo do ED. E hoje eu vou pedir para a Márcia compartilhar e a Isabela vai fazer a leitura da página inicial. Em seguida, vou pedir para a Jocélia fazer a nossa prece, tá bom? Boa noite. A leitura de hoje vai ser do livro Fonte Viva, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Discípulos. E qualquer que não levar a sua... meu discípulo. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem, seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Jesus, mestre querido, bondosos amigos espirituais, reunidos aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma noite para os estudos do Oeste. Obrigado, querida Memei, por estar nos proporcionando estudos maravilhosos. Que Jesus possa estar no lar de cada um de nós aqui presente, e aqueles também que não puderam estar, conectado com esse estudo. Que possamos, Senhor Jesus, entender tudo aquilo que for passado para nós nessa noite. E pedimos também pelo nosso irmão que está responsável pelo estudo da noite. Que Jesus possa abençoar, iluminar os seus pensamentos, para que possa passar para nós tudo aquilo que for necessário
para todos nós e que seja bem-vindo. Obrigado. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meu Deus. Obrigada, Isabela. Obrigada, Jocélia. E hoje, mais uma vez, hoje, né, encerrando esse ano de trabalho, de estudos do nosso Evangelho Rede Vivo, né, que a gente começou agora o Evangelho Rede Vivo, mas hoje ele vai falar, ele que se dispôs, apesar de tantos compromissos, de filho pequeno, ele se dispôs a estar conosco, o Emerson, que é o autor do livro Antigo Testamento, Berço do Evangelho, que a gente, né, adquiriu, alguns de nós já adquirimos esse livro, que é uma maravilha, né? E hoje o Emerson vai estar conosco falando sobre os discípulos de Jesus. Então, muito obrigada, Emerson, mais uma vez, por você estar se disponibilizando a estar aqui conosco, e passo a você as palavras para essa noite. Boa noite. E ele deu uma travada, né, gente? Vamos aguardar um minutinho. Gente, para quem chegou agora, o Emerson teve algum problema de conexão, ele já caiu mais de uma vez, ele vai tentar retornar, a gente até atrasou um pouquinho o começo, mas ele vai tentar retornar, tá? A gente tem um pouquinho de paciência hoje. Obrigado, Márcia. Eu já estava assim, Tá, vamos aguardar, com paciência. Enquanto o Emerson não chega, deixa eu só pegar aqui. Só lembrar vocês, hoje é o nosso último dia do ESD. Emerson não vai estar falando algum tema propriamente do que está na sequência nossa aqui do Evangelho Rede Vivo, mas ele vai falar sobre os discípulos, né? Elisa, nas 2 últimas semanas, ela falou dos apóstolos, semana passada, então, a gente falou sobre a missão, né, dos apóstolos, e a sequência não é o tema que o Emerson vai falar, mas ele vem exatamente para fazer um fechamento desse ano do Evangelho Rede Vivo, tá bem? Boa noite. Eu não sei se vocês repararam, mas a luz acabou aqui em casa. Então, Márcia, você fica de sobreaviso aí, porque qualquer coisa você vai ter que dar, tá? Eu não sei, acabou, mas voltou, mas... Beleza, Elisa, pode deixar. Emerson está de volta. Habilita seu microfone. Me ouvindo bem? Sim. Ok. Agora sim. Vamos lá, então? Gente, boa noite. Gratos, mais uma vez, né? Grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, Grupo Espírita Meimei, e aqueles que compartilham com o grupo esse estudo tão precioso, né? De voltar a nossa atenção para a mensagem do Evangelho, em que basicamente o que buscamos é conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, nosso guia, nosso modelo, orientador, condutor do nosso orbe e condutor das nossas consciências tão necessitadas de nos reaproximarmos de Deus, sabedores que somos,
que é Jesus, esse mediador, né? Esse que faz, portanto, esse relacionamento, restabelece esse relacionamento nosso com Deus, nos mostrando qual é a vontade expressa do Criador para com as suas criaturas. Que é importante a gente ter esse olhar de atenção para esses relatos daqueles que viveram diretamente com o Mestre ou foram impactados, influenciados por aqueles que, vivendo com Jesus, viram as suas vidas transformadas. E é isso que desejamos, estando aqui no século XXI, rememorando essas lições e tendo tamanha convicção de que a presença, se não física, espiritual do Mestre, permanece como aquele sol da imortalidade de que fala Emmanuel, quando se refere ao Evangelho. E bem sabemos que o Evangelho é o próprio Jesus, porque ele é a boa nova, ele é a boa notícia para o planeta Terra. Aquele sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo, como tão bem Emmanuel nos traz no prefácio do Vinha de Luz, na psicografia de Chico Xavier. Na noite de hoje, nós vamos fazer aqui uma reflexão conjunta com vocês, olhando para um capítulo do Evangelho de João. Nós sabemos que chegou até nós, através das traduções bíblicas, dos relatos que ficaram, portanto, para a posteridade, 4 evangelhos, 4 relatos a respeito da vida, da obra, da ação de Jesus há mais de 2000 anos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O nosso olhar para o Evangelho de João é um olhar que vai ao capítulo 17, e que é o capítulo em que Jesus conversa com o Pai, conversa com Deus, e a conversa é uma oração. Os 26 versos que nós temos no capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração de Jesus para os seus discípulos. Jesus está aqui intercedendo, ao mesmo tempo em que ele está ensinando os seus discípulos como conversar com o Pai, como ele fez em tantas outras ocasiões, nos deixando de forma tão específica ainda a oração dominical, né? O Pai Nosso, tão bem analisado por Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aqui em João 17, eu quero chamar a atenção de vocês primeiro, falar um pouquinho sobre essa estrutura do Evangelho de João. Porque quando nós, assim, temos essa dimensão do que encontramos dentro do Evangelho, fica mais fácil assimilar a ideia do conteúdo que está expresso nesse capítulo 17. O Evangelho de João, há estudiosos que fazem essa conexão de que ele está estruturado como escrito, tá? Como texto, separando ali a sequência do relato de João como se fora 3 pátios que remetem ao Templo de Jerusalém. Um primeiro pátio, o pátio em que se reuniam os gentios, ou seja, os que estavam fora de Israel. Portanto, os estrangeiros. E ali conviviam judeus e gentios, judeus e estrangeiros, os de dentro de Israel e os de fora de Israel. Isso vai ali no relato de João, do 1º ao 12º capítulo. Até então, de 1 a 12, os estudiosos enxergam então esses relatos como Jesus se movimentando entre judeus e gentios, ensinando, curando, orientando, Jesus, enfim, tendo as suas ações, transmitindo os seus exemplos e o seu ensino, num plano geral, para todos, olhando para as nações. Então, primeiro o pátio dos gentios, Jesus nessa ação conjunta entre estrangeiros e os de Israel. Do capítulo 13 a este capítulo 17, eles enxergam nessa estrutura do Templo de Jerusalém um outro pátio que existia no templo, que é o pátio dos levitas, que eram os servidores em Israel, servidores do culto, da adoração
ao Deus único. Quando vamos ao Antigo Testamento, sabemos que da tribo de Levi saíram os sacerdotes. Então, aqueles que, de certa forma, fariam essa mediação, seja através do ensino, seja através da transmissão daquilo que Jesus deixou para nós, inclusive dos dons, das manifestações, dos carismas, daquilo que na doutrina espírita nós chamamos de faculdades mediúnicas, aqueles que fariam, portanto, essa mediação entre o mundo espiritual e o nosso mundo corporal, o mundo dos encarnados, e aqueles que seriam, portanto, responsáveis por continuar o ensino e a divulgação da mensagem da Boa Nova, do Evangelho de Deus em Jesus Cristo, esses, portanto, estariam dentro desse conjunto, desse espaço, né, que se chama Pátio dos Levitas. Capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João é aquela conversa mais íntima, mais pessoal de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos. Depois, quando adentramos para finalizar o Evangelho de João, dos capítulos 18 até o capítulo 21, é aquela parte do Templo de Jerusalém que eles nomeavam de Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote adentrava para levar a sua oferta, para que esta oferta suprisse, auxiliasse, mesmo remediasse os pecados, os erros, as transgressões do povo. Então, apenas o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos. E nós vamos perceber que o relato depois de João, a partir de João 18, é Jesus no Jardim das Oliveiras. E ali ele vai ser preso, né? Os discípulos vão fugir, Jesus vai ser preso e vai começar, então, após sua prisão, e a ressurreição, como uma obra cuja finalização está centrada em Jesus Cristo, em um momento em que ele não tem mais nem a multidão, nem os discípulos perto dele, né? Então é Jesus, o sumo sacerdote da humanidade, adentrando o Santo dos Santos e realizando a obra que Deus dera em suas mãos e cumprindo-a integralmente. Então, assim, é um olhar de conjunto, primeiro para o Evangelho de João, nessas três partes que eu disse para vocês, contextualizando, então, João 17, olhando, portanto, nessa sessão do Pátio dos Levitas. Jesus conversando, portanto, com discípulos, Jesus conversando especificamente aqui com os seus apóstolos. Nós vamos perceber que o João 17 é assim, João conversa relacionando aqui os 12, mas também, para o final de João 17, ele vai nomear aqueles que haveriam de crer nele através da palavra anunciada por Deus na sua revelação. Portanto, todos que nos afeiçoamos à mensagem do Mestre, todos que entendemos já, despertos para a proposta que é o Evangelho de Deus em nossas vidas, podemos perfeitamente nos incluir nessa oração de João 17. Jesus ora por seus discípulos. Eu vou fazer aqui uma leitura sequencial, Márcia e amigos, olhando assim, fazendo essa subdivisão em três partes, entre esses 26 versos, e comentar alguns pontos aqui centrais para o entendimento da lição. Aqueles que tiverem as suas traduções em mãos, podem ficar à vontade, independente da tradução. Eu estou aqui com a tradução da Almeida Corrigida e Fiel. Então, João 17, eu vou fazer a leitura inicial entre os versos de 1 a 5. O relato de João Evangelista é o seguinte: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam
a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa conversa aqui tem um eco lá do primeiro capítulo de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no sentido da perfeita comunhão do Filho com o Pai. Jesus está rememorando isso aqui para a gente. Com o olhar da doutrina espírita, fica mais fácil ainda a gente compreender, pelo menos nesse sentido, de quem é Jesus. Quando nós falamos aqui que ele é o governador espiritual da Terra, não é apenas uma figura de retórica para enunciarmos a grandeza e a realeza do espírito do Mestre. Estamos aqui a anunciar uma verdade espiritual revelada desde o Antigo Testamento. É uma conversa que a gente pode ter num outro momento, né? Porque lá isso já se encontra. Mas chegando mesmo ao Novo Testamento, nós vamos perceber essa ênfase em João, especialmente, mas também Paulo vai anunciar isso, e mesmo o apóstolo Pedro. Em especial, chama a atenção para vocês aqui, entre os versos 3 e 5. Uma ênfase especial aqui nesse primeiro olhar panorâmico para João 17. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, né, verso 3, enfoque, né? Jesus está anunciando aqui o que é a vida eterna. A vida eterna, que na questão 153 do Livro dos Espíritos, por exemplo, quando Kardec pergunta do que se trata, o que é a vida eterna, os benfeitores e instrutores na codificação em Kardec afirmam que a vida eterna é a vida... Emerson fechou seu microfone. Emerson? Emerson, fechou seu microfone. De que não nos é possível conhecer a Deus sem conhecer a Ele, Jesus. Não à toa, não fora Ele que nos dissera, nesse mesmo Evangelho de João, ser Ele o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão por Ele. Jesus está aqui a dizer sobre esta vida eterna, a vida do Espírito, portanto, ela é anunciada em nós. Nós tomamos posse dessa nossa realidade, que é a única realidade de fato existente. As demais nós transitamos temporariamente por elas, que são as nossas existências corporais, mas em essência, quem somos? O Emerson, a Márcia, a Elisa, essas são as nossas identidades atuais. Nós temos até um documento, né? Tem uma fotinho nossa lá está o documento de identidade, mas tem prazo de validade. Passou essa existência aqui, não sou mais o Emerson. Eu estive Emerson. Somos todos amigos, espíritos imortais num caminho de desenvolvimento, de evolução e um caminho de retorno, porque nos afastamos de Deus. Por nossas próprias escolhas, nos afastamos dele. Jesus faz essa mediação, portanto, para este retorno. A vida eterna, portanto, a vida do Espírito consiste neste conhecimento, que não é um conhecimento apenas da mente, gente, apenas de um entendimento intelectual. É um conhecer no sentido de restabelecer relacionamento, contato, ter intimidade com este Deus, que não é um Deus, é o Deus único e verdadeiro,
revelado num processo pedagógico a partir da primeira revelação com Moisés em Sinai, e que é anunciado para todas as nações. Aquele pequeno foco de que anuncia Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, da onde partiria a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão, primeiro dos patriarcas, uma descendência, uma posteridade, como escreve Allan Kardec, espiritual. Então não é mais uma questão de etnia, não é mais uma questão de que país nós nascemos. Não. Nós nos irmanamos nessa condição de filhos de um mesmo Pai, filhos de Deus. E aprendemos a ser filhos de Deus através desse espelho, dessa imagem e semelhança do Criador que é Jesus Cristo. O próprio Paulo vai anunciar isso, dizendo: ele é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Filipe, no Evangelho de João, vai fazer esse pedido para Jesus, vai dizer: mostra-nos o Pai. Jesus diz assim: como assim, Filipe? Tem estado comigo? Quem vê a mim, vê o Pai. É claro que Jesus não está pregando aqui em nenhum sentido de que o Pai é um homem, de que o Pai é um ser humano como nós, mas de que todos os atributos que caracterizam um filho de Deus vivendo em conexão com o Pai estão expressos, manifestos, exemplificados em Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai. E aí nós vamos perceber que essa verdade de ordem transcendental, sem dúvida, é expressa mais uma vez no 5º verso, quando Jesus, cumprindo a sua missão, a sua obra, cujo sacrifício não está apenas manifesto na cruz, mas em toda a sua existência, que foi de renúncia, que foi de abnegação, que foi de entrega plena em amor incondicional. Ele diz: glorifica-me agora, Pai. Glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amados, há verdades que são assim intraduzíveis. Eu entendo que essa é uma dessas. É uma daquelas que a gente ouve, pode ter uma noção do significado, mas a extensão de tudo isso aguarda o nosso processo de desenvolvimento, uma maior sensibilidade à ordem espiritual. Mas só de mencionar o fato de que a Terra era um caos na sua forma geológica, não existia um único ser vivo sobre esse orbe. Ele já estava aqui. Jesus já estava a cuidar de nós, a cuidar do futuro dessa comunidade de espíritos imperfeitos que somos, que aqui viríamos fazer a nossa jornada espiritual. E Jesus está rememorando aqui aquela glória de espírito puro e perfeito, bilhões de anos diante de nós. Abrindo mão desta glória, ele veio junto de nós na terra. Se fez servo, se fez homem, habitou junto de nós para nos mostrar, através do exemplo maior, o significado de viver na terra servindo, não se preocupando em ser servido. Jesus anuncia essa realidade também ao dizer que antes que o mundo existisse, ele já trabalhava em amor por cada um de nós. Então, esse primeiro momento aqui, desculpa, eu olho para aquela questão do pátio dos gentios, né? O lugar de todos, e nós nos irmanamos nessa ideia. Independente de qual escola religiosa nós abraçamos. A minha vida, será que vale mais do que a de um hindu lá na Índia? Para Deus? Para esse mesmo Jesus? Quando olhamos a totalidade do gênero humano, mesmo aqueles que sequer conhecem Jesus de uma forma mais detalhada, né? Talvez o nome conheçam, seguramente conhecem, mas olhar para esses textos, meditar em torno dessas lições,
é para uma pequena parcela de cristãos, e nós sabemos que muitos cristãos jamais se interessaram também de ir a fundo nessas lições. Aquilo que receberam das escolas religiosas que se encontram, no catolicismo, no protestantismo evangélico, mesmo na doutrina espírita, é aquilo de que sabem, é aquilo de que ouviram. Agora, quando nós falamos a respeito desse Cristo, desse Jesus, antes de vir até nós, há mais de 2 milênios, esse Jesus, gente, não é dos cristãos, é também nós. Mas é dos hindus, são dos budistas, são dos muçulmanos, são daqueles que sequer têm religião. Porque Jesus está a olhar para a totalidade desse gênero humano. E quando ele olha para nós, ele olha com esse olhar de amor que o próprio Deus tem para conosco, equilibrando de um lado a balança da justiça, mas de outro lado sabendo que através da caridade, o amor em ação, é que de fato nos reabilitamos diante da vida. Então, o primeiro tópico aqui desses 5 versos fala para a gente a respeito do significado, que é o que dá sentido para a nossa existência. Não é o aqui, não é o agora, não são essas algumas décadas que passamos no corpo. Eu tenho que ter um olhar de vida eterna. Quando eu olho para isso, todo o restante de problemas, aflições, dificuldades, desilusões vão perdendo força. E o que cresce em mim, esse sentido de conhecer, de me integrar, de me unir a Deus através de Jesus. Primeiro ponto para reflexão. Depois nós entramos numa sequência aqui. Não sei, Márcia, vocês desejam fazer algum comentário antes? Eu vou dar sequência aqui Acho à que nossa você pode reflexão. dar sequência e depois, ao final, né, Emerson, se alguém tiver alguma questão, pode anotar, gente, para ele não perder, né, a Perfeito. continuidade. Ok. Vamos lá. Depois desses 5 versos, vamos ter uma outra sequência aqui de 14 versos, do verso 6 até o verso 19, que é um segundo recorte que nós fazemos, aqui no capítulo 17 de João, e a narrativa traz assim para a gente. Ainda é essa conversa íntima de Jesus com o Pai. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido o que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim
como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra, verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Essa belíssima sequência aqui de conversa íntima de Jesus com o Pai, falando a respeito dos seus discípulos, né? É o que nós aqui elegemos como esse segundo recorte, como o pátio dos levitas, daqueles que já se encontram em serviço, daqueles que já despertos para a realidade espiritual, reconhecem quem é o Pai, reconhecem quem é Jesus. Veja que Jesus diz que roga por estes. Significa que ele tem descaso com relação àqueles que não se encontram despertos? Não. Mas que ele sabe que é necessário o amadurecer espiritual para enxergar as coisas do Espírito. Enquanto isso não se dá, é aquilo que ele próprio anunciara. Pérolas aos porcos, linho fino aos cães. Deus, é claro, cuida de todos nós. Mas o coração endurecido, o coração que se mantém teimosamente em oposição à lei de Deus, precisa ser corrigido segundo a lei de causa e efeito. E o despertamento virá através da mestra dor. Porém, para aqueles que já cansados desse caminho de desvio, já estafados de transgredir as leis divinas, que já melhor sensibilizados, amadurecidos nessas experiências de dor e sofrimento, reconhecem que não há caminhos, há um caminho. Enquanto eu não trilho na coragem, enquanto eu não me encaminho na perseverança, enquanto de fato eu não guardo essa lei, não por palavras decoradas, mas eu guardo essa lei, eu guardo este mandamento como roteiro seguro para minha reabilitação, naquele caminho tão bem apresentado por Kardec, dobra o céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, para nos dizer arrependimento. Ele fechou o microfone de novo, mas Emerson, seu microfone fechou. Voltou agora? Sim. Ok. Estava rememorando aqui, né, aquele caminho apontado por Kardec na obra O Céu e o Inferno, quando nos fala sobre arrependimento, sobre expiação, sobre reparação, para só aí falarmos em regeneração. Então percebam, gente, o caminho individual, assim como o caminho coletivo, pede da nossa parte comprometimento especial. Jesus relembra isso, mas também sabe das nossas dificuldades. Conhece as nossas fragilidades. E essa belíssima oração expressa aqui em João 17 fala muito a respeito disso para nós. E aqui eu quero situar dois momentos em especial. O verso 15 e o verso 17, deste capítulo 17 de João. O verso 15, veja o que Jesus está dizendo para o Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A gente não pediria tão bem, né? Aliás, no plano geral, a gente pede errado mesmo. A gente fala assim, não, eu quero é sair do mundo, eu quero estar fora daqui, eu quero estar num mundo melhor. É claro que sem aquele caminho de reabilitação, isso sequer é possível. Não teríamos credenciais para um mundo melhor do que a Terra. Mas é claro que
como eu disse, né, como já nos encontramos despertos e mais sensibilizados, é natural até a mensagem mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a melancolia, né? Às vezes nós nos vemos um tanto quanto abatidos com relação às situações que vemos ao nosso redor e que já sabemos que não vale a pena, não é o caminho, não é o que eu quero para mim. Eu gostaria que as pessoas não adentrassem esse mesmo caminho. Mas a realidade é que é necessário, é preciso. Jesus conta isso na parábola do trigo e do joio, que ambos cresçam juntos até a colheita. Quem determina esse momento final da colheita é o Mestre. Falamos tanto na doutrina espírita que a Terra se encontra num período de transição. Certamente há séculos já se encontra nessa transição. O ápice dela, o momento em que de fato ocorrerá essa emigração e imigração de espíritos, em que a Terra será renovada, enquanto espíritos que permanecem teimosamente em oposição a Deus serão conduzidos para mundos que se encontrem em consonância com as suas vibrações. Tudo isso é determinação divina, está fora do nosso controle. O fato é que aqui nos encontramos, seja no plano terreno encarnados, tomando um corpo físico, vivendo a experiência corporal, ou na atmosfera do planeta como desencarnados. A gente pensa que basta deixar o corpo, né? É uma tola ilusão. Porque no mundo espiritual, com a consciência mais desperta ainda, tendo a dimensão, inclusive, dos erros cometidos, das faltas, do planejamento reencarnatório não levado adiante, a dor é mais pungente. Imagina a situação de você fora do corpo, vendo seus amados e seus queridos aqui encarnados e sem poder ter uma ação direta sobre eles. É mais complicado. Portanto, a experiência corpórea, o estar encarnado é a abençoada oportunidade que deve ser muito bem aproveitada por nós. Então, apesar das ressalvas em momentos que a gente se sente meio que o que vai dar, né? Que mundo é esse? Para onde nós nos encaminhamos? Nós devemos compreender que não há endereço errado para nenhum de nós. Reconhecer que somos, sim, espíritos imperfeitos, necessitados dessa reabilitação, e que este convívio com aqueles que, por vezes, não compartilham dos nossos ideais, não pensam como nós pensamos, não têm os mesmos anseios que nós temos, é um exercício primordial também para o nosso amadurecimento como espíritos. Como é que exercitaríamos as virtudes necessárias para o nosso desenvolvimento se não tivéssemos oposição? E o que aprenderíamos de diferente também? Porque vamos convir, nem sempre, ou outras tantas vezes, nós podemos estar equivocados no nosso modo de ver e fazer as coisas. Devemos ter aqueles olhos de ver e os ouvidos de ouvir para perceber se não somos nós a estar num caminho de desvio. E por vezes aquele companheiro que nós temos como alguém que está tolhendo a minha liberdade, pode ser alguém que vem para o meu despertamento. Por isso, o dizer de Jesus, não os tires do mundo, não peço para que os tires do mundo, Jesus está reconhecendo o planeta escola, que é o planeta Terra. É necessário que daí estejam. Mas Jesus faz um pedido, aquele pedido que assim norteia toda essa fala de João 17, que é aquela do bom pastor, né? Aquele que conhece as suas ovelhas. Elas ouvem a voz dele, reconhecem, e ele conhece cada uma delas. Aquele zelo, aquele cuidado, aquela ideia que ele próprio expressa, né? Eu tenho 100, fica 99 e sai uma. Eu vou atrás daquela. Aquela me interessa. Aquela para mim tem valor. Eu vou em busca dela. Jesus, quando fala, portanto, não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Também é um despertar para a gente pensar o seguinte: ao contrário do que pensamos, ou às vezes manifestamos de uma forma equivocada,
o mal não é uma fatalidade para nenhum de nós. O mal é sempre uma escolha. Senão não teria sentido a própria frase no Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal. Ora, se o mal é fatal, não tem do que livrar. Entra no campo daquela relatividade que a nossa geração propaga tanto. Dizer assim, não, mas eu tenho que errar mesmo. Porque se eu não errar, eu não vou aprender o certo. Será que é este o caminho? Quando nós sabemos que eu posso aprender pela experiência. Eu posso aprender pelo olhar daquilo que está acontecendo ao meu redor. E pelo próprio bom senso, compreender que aquele caminho não é bom para mim. Portanto, eu não preciso experimentar para saber que aquilo não é bom. É a tal da distinção do bem e do mal. Que, aliás, os benfeitores, quando tratam sobre as questões morais, no livro 3º do Livro dos Espíritos, é claro ao dizer isso. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que dela se afasta. Nada mais claro do que isso. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso me interessar, conhecer, me aprofundar e interiorizar, na medida da minha possibilidade atual, lei divina. Aquela lei divina, ou lei natural, questão 614 também do Livro dos Espíritos, que os instrutores nos dizem ser a única verdadeira para a felicidade do homem, e que o homem não é infeliz senão quando dela se afasta. Veja que estranha contradição, né? Nós dizemos, e seguramente qualquer um de nós se perguntasse, né? Quer ser feliz? Mãozinha para o alto. Todo mundo quer. Por que vias nós temos buscado essa felicidade? Essa é a grande questão. Por que caminhos nós temos feito esse trajeto? Porque se eles não estão conforme, de acordo, em consonância com a lei divina, ao contrário da felicidade, eu vou colher infelicidade, angústia, transtorno, depressões, aquilo que infelizmente vigora de uma forma tão presente nessa nossa geração. Jesus está dando essa receita aqui. Não peça para te tirar do problema, para te tirar do mundo, para que você esteja ausente de aflições. Não. Não peço para que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. Para que a gente tenha essa distinção em sabedoria, de saber, isto não, isto sim. Isso vale a pena, aquilo não vale. Este é o meu caminho, aquele não é. Que a gente tenha essa sabedoria, tem esse discernimento para fazer as devidas distinções. Verso 17. Santifica-os na tua verdade. Jesus está reconhecendo aqui que há uma verdade. Aquela que ele calou diante de Pilatos, ele pergunta. Pilatos questiona, o que é a verdade? Jesus responde ali. Porque ela precisa ser experimentada pela individualidade, pelo ser. Ambrósio de Milão, certa vez, em conversa com Agostinho de Hipona, disse isso. Agostinho vivia, né? Grande filósofo cristão lá do quinto século, quarto, quinto século da era cristã, vivia naquelas buscas dele, né? Querendo saber esse Deus que eu busco, esse Deus que eu quero, até quando, né? Ele pergunta, até quando essa angústia espiritual? E diante do bispo Ambrósio, ele leva esses questionamentos dele, e Ambrósio diz para ele, Agostinho, a verdade não é uma ideia, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Eu só reconheço a verdade quando, de fato, eu conecto a essa realidade existencial que é a pessoa de Jesus. Eu tenho, de fato, me interessado
em conhecê-lo melhor, em me aproximar dele, em conversar com ele como se conversa com um amigo. Porque esse Jesus aqui em João 17 é o melhor amigo que eu poderia ter em toda a minha existência. Olha os pedidos que ele está fazendo por mim e por você. Quem pediria isso? Talvez um pai e uma mãe na terra. Talvez não com tanta sabedoria, seguramente não. Mas o desejo, a expressão, a vontade está expressa aqui. É um amor paterno e maternal levado à mais bela e nobre expressão. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus aqui, gente, vamos compreender bem. A palavra de Deus é a expressão do pensamento divino. Para os nossos olhos aqui, se materializa. Pelo menos de 3 formas. Na natureza, na palavra falada e na palavra escrita. Na natureza, basta eu questionar. O que o homem não faz, o que o homem não fez, o que o homem não está capacitado a fazer, quem fez? Efeitos inteligentes pedem causas inteligentes. E uma causa inteligente que excede o homem, que a ele é superior, e que mostra na harmonia de suas leis, na ordem divina das coisas, uma sabedoria suprema. Esse é o Deus anunciado pela doutrina espírita. Inteligência das inteligências, causa primeira de tudo que há, de tudo que existe. Sem perder aquela característica do Deus Pai lá em Jesus. Justo, bom, amoroso. Santifica-os na verdade. Tua palavra, teu pensamento, expresso na natureza, mesmo para quem não consegue ouvir a tua palavra, para quem não consegue ler a tua palavra, a tua obra, a tua criação mostra a tua presença e a tua sabedoria em todas as coisas. Mas não bastasse isso, em todas as épocas da humanidade, não faltou nenhuma. Deus sempre enviou seus mensageiros, sempre enviou seus missionários. E sabemos que na origem de tudo isso, a oralidade é o nascedouro da revelação divina. Antes de vir lá a palavra escrita para a gente, ela foi falada, anunciada por profetas em toda parte. O que é um profeta? Questão 624 de O Livro dos Espíritos. É um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Complementa os instrutores espirituais, porque Deus não pode se valer da boca de um mentiroso para instruir a verdade. Essa é uma realidade presente junto de nós, em todas as eras. Eles nunca nos faltaram. Os mensageiros divinos, encarnados e desencarnados, sejam aquelas vozes do céu, os Espíritos do Senhor que nos anunciam, assim como aquelas estrelas cadentes que, caindo sobre a terra, tomam a forma corpórea e são a boca de Deus para a nossa geração. Profetas, mensageiros, enviados especiais. Não bastasse tudo isso, Deus da natureza, Deus na boca dos homens que expressam, que manifestam, palavra escrita. Estamos diante dela. Tradições foram guardadas em todos os povos, em todas as épocas. Temos nessa tradição que formou, por exemplo, a nossa cultura ocidental, tradição judaico-cristã, essa reunião das 2 grandes revelações, cristãos chamam de Antigo e Novo Testamento. Um processo que, se olhamos da era adâmica para trás, 4 milênios antes de Cristo. Todo um trabalho para chegar até aqui. 2 milênios se passaram depois de Cristo. Estamos falando de 6 milênios de um trabalho sobre esta geração. O que ainda é muito pouco diante da presença do homem sobre a Terra.
Temos, segundo aí os cientistas, mais de 200 mil anos da presença do homem sobre a Terra, mas nesse estado de consciência, de uma formação de universalidade da revelação divina, já são 6 milênios. Dentro desse entendimento, portanto, nós vamos perceber que a palavra escrita é um privilégio. Lembrando que até antes da Reforma Protestante aí, não tínhamos os livros nas nossas mãos. A partir da imprensa e Gutenberg, as traduções, isso veio para a mão do povo. E tudo isso é resgatado no século XIX, quando Allan Kardec, a partir de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos ensinar a fazer aquilo que Jesus dissera que o Consolador faria. Relembrar as palavras dele, Jesus, e nos ensinar as demais coisas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se não nos desviarmos disso, teremos sempre diante de nós, na natureza, na palavra falada, na palavra escrita, a segura presença da lei divina, a única possível para a felicidade do homem. Concluímos esse olhar para João 17, olhando aqui, do verso 20 a 26, naquela terceira parte, espaço, dentro do Templo de Jerusalém, que nós nomeamos de Santo dos Santos. Já olhamos, né? Jesus no pátio dos gentios, entre as nações, anunciando as realidades de ordem espiritual, falando para a gente que antes que o mundo existisse, ele já estava aqui a cuidar, a zelar por toda a criação. Passamos pelo pátio dos levitas, em que Jesus ora diretamente pelos seus discípulos e fala expressamente sobre o que é a revelação e a finalidade dela de nos santificar no amor, na justiça, na caridade. Pois bem, os versos 20 a 26, Jesus conclui essa oração em João 17 para nos dizer: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Jesus adentra como sumo sacerdote o Santo dos Santos. Oferece o seu coração, o seu sentimento em sacrifício pela humanidade rebelada. E roga e pede ao Pai pela unidade, pela comunhão, que Ele e o Pai já possuem, mas que Ele deseja que tenhamos com Ele, Jesus, e com o nosso Pai, que é Deus. Chama a atenção aqui logo para o verso 20, que é aquilo que eu disse para vocês. A gente poderia olhar para João 17 e pensar assim, não, ele está orando pelos 12, né? Porque no contexto imediato, o que ia acontecer? Jesus ia para o Jardim das Oliveiras, vai ser preso, martirizado, crucificado, enfim. Fisicamente terá um fim, vai ressuscitar depois. Mas fisicamente a sua vida corpórea está chegando ao final.
Então, ele está orando por aqueles que vão ficar, pelos seus amados, queridos, amigos, discípulos, que permaneceriam aqui, também padecendo perseguições. Mas Jesus aqui, em João 17, verso 20, está incluindo futuros discípulos, futuros alunos dele. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqueles que já despertaram até este momento e aqueles que não despertaram ainda. Sabe aqueles muitos que às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, quando? Em que momento? Parece que é tão embrionária ainda a semente do Evangelho. Parece que sequer atentou para o significado e a razão de ser de Jesus sobre este mundo. E a gente fica a pensar, será que tem jeito? Sem dúvida. Se teve para mim, se teve para cada um de nós. Porque a nossa história, gente, não se engane, não é diferente. Se nós conseguimos hoje já olhar para determinadas trajetórias e questionar, será que tem jeito? Alguém no passado olhou para a gente e pensou a mesma coisa. Será que tem jeito? E sempre tem. E como Jesus diz aqui em João 17, nós somos do Pai. Não tem como a gente perder esse DNA divino, por mais que a gente se afaste. Por mais que a gente se desvirtue nessa jornada. E às vezes há pessoas que de fato se sentem indignas. Falam assim, mas você não tem ideia do que eu já fiz na minha vida. Eu falo assim, não preciso ter. Porque nós sabemos que como humanidade, nós nos irmanamos inclusive nos erros. Se eu não fiz agora, se eu não faço hoje, quem disse que eu não fiz no passado? E a minha história não deixou de ser. Faz parte da minha jornada, da minha bagagem espiritual até aqui. Mas a grande questão é, Jesus não olha para nós pela condição em que nós nos encontramos, como nós estamos agora, mas por quem realmente nós somos. Ele olha para nós como um irmão, olha para um querido irmão e sabe que nós temos um mesmo Pai. E que este Pai não erra, este Pai não falha. E por um determinismo divino, todos, absolutamente todos, seremos perfeitos. Por mais que eu tenha dificuldade de entender isso agora. Eu tenho certeza, perfeito. Nós não podemos olhar ou limitar a nossa história, gente, pelo que chegamos até aqui. Já é muita coisa. Volto a dizer, não queira olhar para o passado ou rever ficha reencarnatória. Já caminhamos muito e temos que valorizar isso. O fato é que daqui para frente, amados, a lei é de progresso, não é de retrocesso. Não há lei divina de retrocesso. A lei divina de progresso. Caminhamos para frente. E o próprio Chico, né, às vezes questionavam ele a respeito disso. Chico, o que você foi lá no passado, né? E ele falava, não tenho a mínima ideia, mas eu me sinto por vezes, dizia o Chico na sua humildade, eu me sinto por vezes como um verme, mas um verme que se arrasta para frente. E é nesse sentido, é nesse aspecto, gente, que a gente deve valorizar o hoje, o aqui e agora, o até onde eu compreendo, o até onde eu caminhei, o até onde estou desperto. E trazer para mim essas lições de Jesus, não como algo decorativo, parado num passado de 2 milênios, dentro de um contexto de um povo de Israel, mas um Jesus que fala hoje, comigo, agora,
nas minhas angústias, nas minhas dores existenciais, na minha presente existência, que conhece todo o meu passado. E mesmo assim, não se surpreendam. Nos ama integralmente, porque sabe aonde chegaremos, sabe que alcançaremos o objetivo, a meta de nos unirmos, reunirmos, nos integrarmos a Deus nesse laço de amor com que Ele mesmo, Jesus, nos conduz. Verso 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus se refere por diversas vezes ao mundo, e a gente deve compreender a questão do mundo, tudo aquilo que está em oposição ao Evangelho. E quando eu falo Evangelho, eu falo a mensagem. A mensagem do amor, a mensagem da fraternidade, a mensagem da paz, a mensagem da solidariedade, tudo aquilo que se põe em oposição a este mundo de que Jesus está falando aqui. Para que o mundo conheça, para que sejamos de fato aquele sal da terra, para que sejamos de fato aquela luz que brilha, para que sejamos de fato aqueles que vamos testemunhar Jesus, onde quer que nos encontremos, na família, no trabalho. Sim. O Emerson caiu, gente. Vamos aguardar um minutinho. Márcia, hoje é a nossa última aula, eles só voltam em fevereiro, é isso? Isso, exatamente, Alvinho. Que dia? A primeira terça-feira de fevereiro, que é dia 7, tá? O Emerson retornou. Emerson, você está com o microfone desabilitado. Precisa habilitar o som, Emerson. Me ouvindo, Márcia? Ok. Estamos. Ok. Então, finalizando aqui o raciocínio, olhando então para essa lição em João 17, nós vimos que muito mais do que nomear quem foram os discípulos de Jesus, é entender que eles, lá 2 milênios atrás, assim como nós, buscavam as mesmas coisas. Desejavam uma maior comunhão, um maior contato, um conhecimento mais profundo de quem é essa luz que alumia todo homem que vem sobre a terra. Jesus é o mesmo, gente. Ontem, hoje e sempre. Compreender isso, à luz aqui da mensagem de João na noite de hoje, é o entendimento de que, seja através deste caminhar que fizemos aqui, do entendimento da vida eterna, da compreensão do papel da revelação em nossas vidas, ou dessa busca de unidade com o Pai e com o Mestre, devemos caminhar em confiança. Não estamos sós, não estamos desamparados e somos, sim, muito amados. Márcia, deixo vocês à vontade aí para algum questionamento, alguma observação, um comentário.
Gente, então, a partir de... Primeiro, agradecer ao Emerson, né, que trouxe esse banquete de luz para nós. E eu queria que aqueles que quisessem fazer qualquer comentário ou alguma colocação, que levantem a mão para que a gente organize, né, para a conversa. E as pessoas se organizando, Emerson, eu me lembrei muito, porque você tocou nas estrelas cadentes, me lembrei do prefácio, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar o prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando o Espírito da Verdade fala, né? Dos imensos exércitos, qual estrelas cadentes que descem à Terra para iluminar a vida e abrir os olhos aos cegos, algo parecido com isso, né? E é tão bom a gente perceber quando estamos estudando que estamos tendo a oportunidade desse crescimento. Acho que Emerson caiu novamente. Alguém se lembrou aí do prefácio, gente, que nós estudamos quando ele falou isso? Emerson, habilita seu microfone. Voltando. Sim. Então, era esse o meu comentário. Gente, alguém mais? Fiquem à vontade, vamos aproveitar o Emerson. Acho que as pessoas sentem muita dificuldade. As pessoas, eu também, né? A gente sente muita dificuldade. Quando você faz essa separação nas 3 salas, nos 3 salões, assim, eu ainda sinto dificuldade de entender o primeiro, o segundo e o terceiro. Para mim, o texto é um único. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de saber que ele está falando com os levitas, ele está falando lá com os... Eu ainda sinto muita dificuldade de conseguir entender isso. Mas, assim, a gente vê, quanto mais a gente lê esses textos, mais a gente tem condição de aprender, né? Porque se a gente dá uma passada de olhos, a gente não vai entender, né? Eu acho que fica muito superficial, a gente não entende mesmo. Então, quando você extrai essa quantidade de ensinamentos, né? A gente fala, nossa, mas não é que é verdade. Então, assim, eu acho que a gente está meio assim, né? Nossa, como é que ele conseguiu tirar tanta coisa? Então, por isso que a gente fica meio assim, sem ter nem o que conseguir expressar. Mas, assim, eu acho tão bonita a posição que Jesus, a posição que ele se coloca, né? O tempo todo com essa humildade daquele que sabe, daquele espírito que já conseguiu, já entendeu, né? Para a gente que é difícil, a gente fica, mas ele é um espírito que está tão longe da gente, que já compreendeu tão perfeitamente o que ele está fazendo, né? E essa coisa dele, o Pai ser um, que para a gente não, como é que pode, né? A gente ser um com Deus, ainda é muito longe isso para a gente, né? Então é difícil a gente tirar tanto ensinamento assim. E porque, assim, quando a gente, na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma oração, a gente faz justamente o contrário do que Jesus fala, porque a gente pede, afasta de mim esse cálice, né? A gente quer, pelo amor de Deus, leva tudo longe de mim, e a gente pede, por favor, Senhor, tão misericordioso que o Senhor é, mas tira toda essa aflição do meu caminho. Não é assim, me dá força, coragem para eu conseguir passar por esses momentos difíceis, né? A gente quer, tira logo, né? Me tira desse planeta, me tira daqui, me tira das dificuldades. Então, foi muito bonito, Emerson, só tenho a agradecer, viu? Tem gente de mão levantada. Ó. Legal, amiga. Marcelo. Não, é para dizer que assim o Emerson é muito, muito suave, muito agradável a gente ouvir você falando para a gente, sabe? Porque, ainda mais essa leitura que você fez para a gente, essa leitura que eu digo a sua análise, junto com a leitura propriamente desse texto, faz a gente perceber o quão lógico é o Espiritismo, porque tudo vai casando, tudo vai se tornando muito mais palpável. E isso é maravilhoso, porque
a gente vê que está no caminho, né? Sim. Caminhando. É legal, Marcelo, é legal você tocar nesse ponto, assim, vocês estão aí iniciando um trabalho de estudo do Evangelho Redivivo, então tenho segurança que vocês, com o passar do tempo, adiante, vão tendo mais familiaridade mesmo com a leitura e com os textos, isso vai se tornando também mais natural. É um processo, tem que se respeitar o processo, né? Agora, assim, do campo próprio, individual, aí, cada um, é lógico que cada um recebe a mensagem de uma forma, sente a mensagem de um jeito, mas falo por experiência pessoal. Quanto mais você se familiariza com a leitura, ainda que você não tenha um entendimento imediato do texto, a leitura do texto, você ouvir aquelas palavras, parece que aquilo vai criando uma espécie de reserva em você. E a própria vida, as próprias experiências, as situações, conforme aquilo vai acontecendo, você vai percebendo que o texto é vivo, que o texto ganha vida, né? Então, muitas das falas que hoje eu reproduzo, mesmo em exposições, em palestras, quando eu vou fazer um estudo, eu percebo que é algo que foi semeado lá atrás, né? E que muitas vezes eu também não tinha esse entendimento. Sabe quando eu fui ler, assim, começar a ler qualquer coisa a respeito do Evangelho, foi com 10 anos de idade. Por interesse, assim, que eu queria saber a figura, né? A pessoa de Jesus sempre me encantou. Eu queria saber onde é que tinha algo escrito sobre ele. Então, eu lembro que chegou na época uma cesta que vinha do trabalho do meu pai, morava em São Paulo ainda, e veio uma edição do Evangelho de João, uma edição pequena do Evangelho de João, naquela Bíblia na linguagem de hoje, que é uma tradução muito simplificada, quase parafraseada do Evangelho de João. E eu comecei a minha leitura nesse Evangelho. Então, assim, quando eu olho para o Evangelho de João, foi a primeira coisa que eu li, que se referia a Jesus em histórias e contando a respeito dele, né? Então, hoje, voltar a esses textos, para mim, assim, tem um sentido pessoal muito diferente, né? Muito diferente, muito especial e se torna muito familiar. E poder compartilhar isso com outras pessoas, então, é um privilégio, né? Então, fico muito contente que possa ter chegado de alguma forma a vocês de forma benéfica. Você só tem a agradecer, de verdade. Verdade. Obrigado. Álvaro, mão levantada. Pois não, Álvaro. Emerson, então aí que Emerson está ouvindo bem? Emerson está ouvindo bem? Tá Tô ouvindo? ouvindo você sim, Álvaro. Assim, então aí, eita Deus. Você, cada semana que você vem aqui, é um ensino de aprendizado para a gente, ainda mais hoje, fechamento do ano para a gente, né? E assim, eu só tenho a agradecer você pelas as palavras, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado, Álvaro, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Imaginar, assim, esse grupo ao longo do ano todo, se Não, reunindo, com todo esse interesse. mas eu comecei no grupo uns 6 meses atrás. Eles já estão mais avançados, né? Que nada, a gente está estudando também, né, Emerson? É um aprendizado continuado, né? Que não acaba. Para todos nós, não tem fim. Para todos nós. Gente, alguém mais gostaria de se manifestar? Estamos chegando já ao finalzinho do nosso tempo. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Você falando, né, fazendo análise do Evangelho de João, trazendo a figura de Jesus, e está muito fresco na minha cabeça, porque eu estou concluindo o capítulo 7 do livro Renúncia, da segunda parte de Emmanuel,
né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde fecha, né? Onde tem o fechamento da passagem de Alcione, né? Nessa encarnação que ela teve, na tentativa de ajudar a sua alma afim, né? O seu grande, vamos dizer assim, amigo de caminhada. E quando você fala de Jesus, fica muito, não é difícil no sentido assim, de nosso alcance para compreender quem foi Alcione, que não chega à envergadura de Cristo, imagine como poderíamos interpretar ou tentar entender a vida de Cristo, né? Quer dizer, isso está fresco na minha cabeça, porque eu estava concluindo hoje esse resumo desse capítulo, né, onde chega ao máximo aquele sofrimento dela, e até naquela derradeira hora, quando ela reencontra com Carlos, que foi, na verdade, o maior algoz ali, né, da vida dela, as palavras que ela diz para ele, que ela vem citando tudo que Cristo fez, tudo que Cristo representou, e que ela, perguntando a ele, né, por que você esqueceu? O que você fez de Cristo? Por que você esqueceu desse compromisso? Mas não se torture, não se martirize, volta para o caminho. Ela vem falando isso tudo para ele, e ele pedindo perdão a ela. Quer dizer, é uma coisa que a gente vai fazendo uns links, né, com esses outros grandes espíritos que já encarnaram aqui na Terra como missão, e quando a gente analisa esses espíritos, o que eles nos trouxeram, aí a gente fica assim, meu Deus, eu não sei nada ainda do Cristo. Não tenho capacidade ainda para interpretar, mesmo ele estando encarnado aqui conosco, né, passando aqui pela Terra, a gente ainda fica se perguntando da envergadura moral de Cristo e analisando o que ele fez para tentar compreender. Era isso. É só porque está muito fresco na minha cabeça e eu acabei fazendo essa comparação, né? Porque agora à tarde, antes de começar a reunião, eu estava terminando o resumo do capítulo. Aí eu fiz esse comentário. Emerson? Eu acho que ele caiu de novo. Caiu, né? Ele caiu de novo. Ele está com a dificuldade. Gente, assim, Emerson está voltando, né? Aí, olha, foi hoje, ele, coitado, ele ficou nesse vai e vem. Emerson, está aí, microfone fechado. Abre isso. Voltei de novo. Voltou! Voltei de novo. Emerson, então Eu estava ouvindo a o final da Geórgia, Geórgia, depois começou a distorcer. né, ela fazendo esse link, como é difícil assim, a gente entender essa grandeza de Alcione já de Jesus, né? E lembrando de Alcione, é a nossa bandeira do Evangelho Redivivo, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, né? E é isso que nós estamos tentando aqui, conhecer e meditar, sentir e viver, cada um vai fazer isso individualmente, né, Emerson? É fato, é fato. Mas é uma experiência extraordinária, né? De poder olhar para essas vidas e, ao mesmo tempo, procurar nos conectar a elas, né? Porque é da natureza humana, né? Buscar realmente uma situação diferente, uma situação melhor, que diga respeito a esses anseios de toda a alma, né? Todo mundo deseja o melhor para si e para os seus, né? Que a gente tenha esse olhar de estender isso ao número maior possível de pessoas, que é assim que a gente vai exercitando no dia a dia, pouco a pouco, esse amor tão extenso e para a gente ainda tão incompreensível do Cristo. Emerson, só temos a agradecer. Fechamos com chave de ouro, né? O ESG de 2022, né? A gente veio num apanhado de estudos, fechamos semana passada os apóstolos e a missão dos apóstolos Jesus e hoje. Você traz o capítulo 17 de João, né? O pedido de João ao Pai por todos nós. Nós só temos a agradecer. Tenho certeza que cada um de nós vai hoje refletir com mais carinho ainda, né, sobre essa mensagem. Muito obrigada, viu, meu amigo? Você sempre junto. Obrigada. Grato mais uma vez. Um abraço para todos.
Então, Emerson, agora para abusar de você mais um pouquinho, né? Vou pedir que você faça a nossa prece final. A Elisa entrou no processo de tosse, ela está saindo de uma Covid, ela não conseguiu ficar. E se você pudesse fazer a nossa prece final, eu te agradeceria. Vamos lá, sim. Agradecendo a Deus, nosso Pai, essa oportunidade abençoada que tivemos na noite de hoje, de meditar, pensar um pouco mais a respeito das lições, das palavras, dos exemplos do nosso amado Mestre Jesus. Que Ele abençoe esse grupo de trabalho, de estudo, para que cresçam espiritualmente, como todos nós precisamos crescer, desenvolver, entender essa semente do Evangelho depositada em nossos corações, para que no amadurecimento das relações do dia a dia, sejamos de fato testemunhas vivas, testemunhas fiéis daquilo que cremos, na mensagem da Boa Nova, exercendo a justiça, o amor e a caridade em nossas vidas. Pai, nesse mês de dezembro, em que teu Filho é relembrado aqui na terra como exemplo maior para nós, aprendamos na simplicidade e na humildade da manjedoura tudo aquilo que nós precisamos, na simplicidade de coração, para nos voltarmos a Ti e vivermos este amor que tanto precisamos. Ampara-nos, Pai, conduza-nos, que nos dê discernimento, sabedoria, o justo entendimento das Tuas palavras, para que possamos nos conduzir nessa presente existência e, ao deixar este corpo, retornarmos à nossa casa espiritual, podemos ser recepcionados pelos nossos amigos da espiritualidade maior, sabedores que fizemos o melhor, que nos entregamos de fato, de coração, aquilo que nos comprometemos, guardando o nosso coração em fé, em perseverança e na boa vontade, conectando as nossas mentes ao nosso Mestre Maior, ao nosso amado Cristo de Deus. Que possa, então, abençoar a continuidade dos nossos trabalhos e das nossas atividades, hoje e sempre. A graça de Deus, o nosso Pai. Obrigada, Emerson. Meus amigos queridos, teremos então agora um período de recesso e no dia 7 de fevereiro estamos de volta, Evangelho Rede Vivo. Marcelo vai terminar o assunto Jesus, falar sobre Jesus, o caminho, verdade e vida. Todos tenham um ótimo final de ano, boas festas para todos, que o Espírito realmente do Natal esteja nos nossos corações, possamos passar para as nossas famílias, né, a importância do verdadeiro aniversariante. Tá? Beijo no